Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor a todos vocês, que nós possamos nos encontrar a todos, com muita saúde, muita paz, muita comunhão. Hoje nós estamos aqui encerrando este penúltimo trimestre de 2024. Nós estamos encerrando os nossos estudos com relação ao Deus que governa o mundo e cuida da família. Semana que vem nós iniciaremos outras aulas maravilhosas, por sinal. Depois eu vou trazer um pequeno compêndio de todas elas para vocês. E hoje, meus irmãos, nós estaremos falando aqui sobre Esther, a portadora das boas novas, o encerramento maravilhoso que nós teremos hoje a respeito dessas aulas que nós fizemos nesse trimestre. Foi muito edificante, foi muito bom, aprendemos muito. Mas vamos prosseguindo, não podemos perder tempo, as aulas ainda não se encerraram. Elas vão se encerrar hoje e a partir da semana que vem, um novo trimestre se inicia com um ensino muito bom também. Meus irmãos, o livro de Esther ele tem 10 capítulos e hoje nós estaremos estudando os últimos 3 capítulos destas nossas lições. Nós já vimos sobre o livro de Ruth, hoje nós estamos fazendo Esther, faltam 3 capítulos dos 10 para nós estudarmos e hoje nós vamos tentar fechar estas nossas aulas de uma maneira muito boa, de que haja um entendimento bem completo por vocês através do contexto de tudo que está escrito no livro de Esther. Esses 10 capítulos trataram de um dilema muito grande, nós falamos muito a respeito disso, mas esses 3 últimos agora, eles vão tratar do efetivo livramento do povo judeu diante de um novo decreto que o rei Assuero autorizou Esther e Mardoqueu fazerem. Nós vamos falar também sobre a instituição da festa do Purim, da exaltação de Mardoqueu, aliás, no capítulo 10, no versículo de 1 a 3, que só tem 3 versículos, fala sobre isso exclusivamente, praticamente, né? Muitos, meus amados, entenderam e entenderão ali que esses fatos que nós estudamos como sem muita gravidade, tá? Vão tratar isso como sem a gravidade que realmente merecem, mas tentem na mente de vocês aí estabelecer a relação desse estudo que nós fizemos com o exemplo que eu já passei para vocês, aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, lá com Adolf Hitler, onde ele torturou e matou 6 milhões de judeus. Só tendo isso em mente, só tentando pensar dessa maneira, é que nós vamos perceber um pouco da atrocidade que é praticada por pessoas, meus irmãos, sem Deus no coração. Pessoas totalmente destrutivas, né? E o quanto as pessoas, o quanto o ser humano, ele é levado a participar dessas coisas, o quanto o ser humano ele é levado a participar dessas coisas, ele é levado, pode ser por uma influência pessoal, um amigo. Bom, essa influência ela pode, de um modo geral, ser tanto pessoal, quanto ali pela falta de sobriedade, ou seja, não conseguir discernir os pensamentos, tratar de qualquer maneira alguma coisa, como nós vimos, nesses estudos nossos. Pode ser por uma influência financeira que nós vimos também, pela garantia de poder e de dominação sobre as pessoas, entre muitos outros fatores motivacionais, meus irmãos. Inclusive, o mais simples dele é a pessoa fazer isso para satisfação pessoal. Eu simplesmente quero, vou fazer, sabe? Então são vários fatores que levam as pessoas a agir de uma maneira maldosa. Nós, meus irmãos, como o povo de Deus que nós somos, nós devemos ter posturas diferentes de tudo isso. Nós devemos ser irrepreensíveis na nossa conduta. Todos nós sabemos disso. A oração e o jejum, elas devem sempre fazer parte efetiva da nossa vida cristã, efetiva da vida do ser humano numa relação com Deus.
A nossa entrega deve ser verdadeira. Nós devemos buscar a Deus, meus amados irmãos, em espírito e em verdade, como diz a sua palavra, estar em sua presença por nossa livre escolha. Nós temos que buscar Ele de todo o nosso coração. E com isso, meus irmãos, nós devemos viver a palavra de Deus e o seu amor. Viver a palavra de Deus e o seu amor. E com isso, respeitar toda a criação. Respeitar toda a criação, sem dúvida nenhuma. Ou seja, nós devemos repudiar ações como nós vimos nestas exposições que nós fizemos nesse estudo do livro de Esther. Nós temos que ser exemplo do caminhar de Cristo. Nós temos que ser exemplo, tomar Ele como exemplo e agir da mesma maneira. Nós temos que ser cumpridores da sua palavra. Nós precisamos buscar continuamente os seus dons, buscar continuamente os seus frutos e viver esta verdade dentro de nós e oferecê-la às outras pessoas. Meus irmãos, nós sabemos que o Senhor, Ele é poderoso para transformar as trevas em luz, a tristeza em alegria, a angústia em júbilo, a humilhação em honra. Portanto, meus irmãos, a nossa única dependência tem que ser de Deus. Ele é o único que pode proporcionar isso tudo para nós. Nós jamais podemos nos deixar levar pelas influências que eu mencionei para vocês aqui, essas influências malignas. Nós não podemos de maneira nenhuma fazer e sequer desejar o mal. Isso não faz parte de um coração cristão, de uma pessoa que ama a Deus e quer seguir os seus caminhos. Nós temos que aprender a ter domínio próprio sobre as nossas ações, sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos. O pensamento vem, ele vem, você tem que expulsar ele da sua mente, você tem que agir em oração, em jejum. O Espírito Santo vai ajudar, ele vai apoiar, ele vai estar com você e vai tirar esses pensamentos ruins da sua cabeça. Dessa maneira, nós estamos lutar contra tudo isso. A palavra de Deus diz que nós precisamos perseverar até o fim, independente de qualquer situação vivida, de qualquer coisa que haja. Mas vamos lá, vamos à nossa aula de hoje. E o texto proposto ele está em Esther 8, de 4 a 8, Esther 9, de 29 a 31, e Esther 10, de 1 a 3. Esther 10, de 1 a 3. É lógico que nós vamos fazer uma análise geral, vamos tentar chegar o mais próximo de todo o contexto falado, mas nós vamos nos ater mais a essas partes do texto. E aqui, meus amados, já nesse primeiro assunto, no primeiro tópico, nós falaremos sobre o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei, a humildade de Esther. Como nós já vimos, meus amados, encerramos na nossa aula passada, Amã já estava morto, ele havia sido enforcado. Mardoqueu ali, ele já está sendo altamente honrado. Isso está lá em Esther 8, Esther 8, 1 e 2. Mas embora essas coisas, o povo judeu ainda corria perigo, porque o decreto do Assuero, do rei Assuero, não poderia ser cancelado. E todos nós sabemos que a questão ali não era uma questão individual. Não se tratava ali apenas de livrar Esther e Mardoqueu. Se fosse isso, já estaria feito. Não era assim. Ali tratava-se da liberdade, tratava-se de cuidar, de tratar, de salvar todo o povo judeu. O compromisso e o pedido feito por Esther e Mardoqueu a Deus, com jejum, com oração, era por todo o povo. E assim, humildemente, meus irmãos, e com muito respeito, Esther apresenta a sua petição por todo o povo judeu ao rei. Isso está lá em Esther 8, de 3 a 6. Esther 8, de 3 a 6, meus amados. É isso. O rei, disposto que estava, atendendo todas as solicitações de Esther, ele estende a ela o cetro de ouro, e assim Esther se levanta e roga
ao rei para que ele revogue as cartas enviadas, para que ele revogue as cartas que haviam sido enviadas para todas as 127 províncias do reino. Mas a resposta do rei foi a de que tudo o que ele poderia ter feito, ele já fizera. Não existia, ele disse que não existia a possibilidade de revogação ou anulação daquele seu primeiro decreto. Porém, meus irmãos, o rei lhe autorizou a Ester e a Mardoqueu a escreverem um novo edito. E assim eles fizeram. Neste novo edito se permitia que os judeus se defendessem de qualquer ataque que viessem a sofrer. E assim, meus irmãos, nós percebemos com isso que Amã, ele não era o único inimigo do povo judeu, porque ele já havia sido enforcado. Havia ali a esposa dele, Zeres, havia os seus filhos. Ele foi, além de outros, ele foi apenas aquele que fomentou a questão de exterminá-los. Ele que acendeu essa chama para tentar exterminar o povo judeu. Nós percebemos também que este livramento, meus amados, sem dúvida nenhuma, como eu venho falando desde o início dessas aulas, contou com a ação divina nas entrelinhas. Foi Deus que direcionou todas as coisas. Mas o que nós não podemos esquecer é que ele também vem através da efetiva participação dos judeus. Da efetiva participação dos judeus. E o que é que nós podemos aprender com isso? Nós aprendemos com isso que Deus ele vai fazer a sua parte. Nós devemos confiar nele. Nós, meus irmãos, não devemos jamais ficar parados. Nós devemos sim ser atuantes e buscar os resultados que nós desejamos. Sempre, meus irmãos, entendam desta maneira, sempre estando na dependência de Deus, mas utilizando de todas as forças, tanto espirituais, que foram usadas, quanto as físicas. Nós podemos ver isso também em Juízes 1, de 3 a 9. Basta dar um pulinho lá, nós não faremos isso, mas basta dar um pulinho, dar uma leitura, fazer uma leitura. Juízes 1, de 3 a 9. Nós teremos bem claro para nós a necessidade dessas coisas. O segundo tópico desta lição, ele fala sobre a segurança jurídica, ou seja, ele fala da lei dos medo-persas ali, e ao vermos a irrevogabilidade dos decretos do rei, porém podemos até, nesse sentido aí, pensar que havia ali um excesso. Ele é o rei, ele decide. Mas até certo ponto, meus irmãos, isso faz sentido, porque apesar dos seus aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos, havia posto um limite para as ações do próprio rei. Entendam que ordenamento jurídico significa que a lei não pode ser mudada a bel prazer de ninguém, nem de quem a estabeleceu. Para poder mudar a lei, há a necessidade de que isso vai tomar um certo tempo, há a necessidade de que haja participação de pessoas. É preciso, meus amados, para se mudar uma lei, seguir criteriosamente o seu sistema organizacional. Vejam, se nós prestarmos atenção nisso, que o próprio Dario, já falei sobre isso com os irmãos em outras aulas, o pai de Assuero, ele viveu a mesma situação e ele não violou a norma quando do evento de Daniel. Vocês lembram? Comentamos sobre isso. O rei não podia livrar ele da cova dos leões. Está lá em Daniel 6, de 8 a 15. O evento da cova dos leões. Mas o que aconteceu? Deus enviou ali um anjo e fechou assim a boca dos leões. Vejam, meus irmãos, que uma das funções da lei é estabelecer normas e estabelecer também limites, inclusive para os governantes. E o modelo persa, na época, embora estando longe, mas muito longe mesmo, de ser uma democracia, que inclusive a democracia foi criada muito tempo mais tarde na Grécia, ali ele não fazia separação de poderes.
Não fazia. Aquele que governava era aquele que legislava e também era aquele que julgava. Agora entendam que se na antiguidade se instituiu o respeito às leis até pelos poderosos monarcas, hoje é incabível e nem um pouco razoável, meus irmãos, que uma autoridade se considere acima da lei. Isso é incabível. Como nós temos, inclusive, percebido na relação com muitos legisladores aí que acabam confundindo a cabeça do povo e administrando as coisas da maneira que eles querem. E quando vai se julgar, se leva muito tempo, porque há necessidade de que se perca tempo pensando a respeito daquilo, há necessidade de que se debruce sobre o problema e analise de uma maneira equilibrada, coerente, racional. Só que quando decidem, eles decidem de uma maneira tácita, autoritária, independente, monocrática. É assim que está acontecendo hoje no mundo. Não é aqui só, não, é no mundo. Está dessa maneira. Quem está com o poder na mão está tomando umas atitudes aí totalmente dispersas daquilo que ensina a palavra de Deus. Nós vemos que nós temos sim que respeitar os nossos governantes, os nossos governadores, as pessoas que estão coordenando a nossa vida aqui nesta terra, que jaz no maligno, nós sabemos, e que não é a nossa morada eterna, nós somos peregrinos, mas nós temos que, estando aqui, respeitar. Se nós formos olhar lá para Mateus 22, 20 e 21, quando Jesus disse: dai a César as coisas que são de César e dai a Deus as coisas que são de Deus. Então nós temos sim que respeitar. Nós devemos entender, portanto, meus irmãos, que as leis humanas, elas só podem e devem ser desobedecidas quando contrariam as leis divinas. Então você, cristão, eu que sou cristão, todos nós que estamos com os pés sobre esta terra, quando as leis humanas contrariarem as leis divinas, aí sim nós poderemos nos contrapor a isso, ao custo até da nossa vida. Mas nós precisamos entender é justamente isso. Para nós, importa mais nós obedecermos a Deus do que obedecermos aos homens. Isso está escrito em Atos, capítulo 5, versículo 29. Atos, capítulo 5, no versículo 29, meus irmãos. No Brasil, todo o ordenamento jurídico ele é constituído, construído, através de uma Constituição Federal, que vincula e trata a todas as pessoas sem distinção. Nenhuma pessoa ou poder está acima desta Constituição, nem tampouco pode violá-la. É desta forma. As suas alterações, as alterações das leis, elas só podem ser feitas por um parlamento, através do que? Através de votos. Através de votos, onde pessoas eleitas pelo povo, constituindo ali uma maioria absoluta, poderão sim alterá-la, havendo a exceção disso quando há necessidade de uma Assembleia Constituinte, alguma coisa muito urgente, muito emergencial. Mas, meus irmãos, muito antes dos gregos e persas, nós já vimos a lei divina estabelecendo limites para a monarquia. Isso já fica claro desde lá de Deuteronômio 17. Desde Deuteronômio 17, nós precisamos nos ater que Deus ele sempre quis as coisas muito bem organizadas. Ninguém passando por cima de ninguém. Deuteronômio 17 nos diz assim, diz para nós que a leitura, vou fazer a leitura completa com os irmãos, tá bom? Vou fazer aqui a leitura aqui completa com os irmãos. E acontecerá, do meu jeito, e acontecerá que quando ele se assentar no trono, do seu reino, quando o rei se assentar no trono, ele vai escrever para si uma cópia desta lei em um livro, de tudo aquilo, e ele vai estar ali diante dos sacerdotes, ou seja, os levitas, e aí essa lei vai ficar com ele, e ele vai ter que ler essa lei todos os dias da sua vida, meus irmãos, para que ele possa aprender a temer ao Senhor, a temer a Deus.
É dessa maneira. Ele vai ter que aprender a guardar toda a palavra da lei de Deus e todos os estatutos estabelecidos por Deus, para que ele possa fazer com que o seu coração, o coração dele não se exalte pelo poder. É por isso que Deus já deixou tudo estabelecido, tudo colocado direitinho, para que o coração do homem não se exalte pelo domínio que ele vai ter sobre as pessoas. As pessoas vão estar cumprindo a lei de Deus e não a lei dos homens. Ok? É dessa maneira, é isso tudo para que ele não se desvie dos mandamentos de Deus, que ele não vá nem para a mão esquerda, nem para a mão direita, a fim de que se prolongue assim os dias do seu reinado. É desta maneira que fala a palavra de Deus. E assim nós vemos que nem mesmo os reis estavam acima da lei, e muitos mantinham a sua reputação de imparcialidade, de justiça e até de sabedoria, como no caso dos reis persas. Então está explicado por que ele não poderia mudar a sua lei. Mas, meus irmãos, independente do período de tempo, nós precisamos entender que é apenas Deus que nos guarda de toda a perversidade deste mundo. Jamais se esqueçam disso, meus amados. Nós devemos sempre orar pelas autoridades do nosso país. 1 Timóteo 2, 1 e 2 nos diz isso, né? Que nós devemos fazer súplicas de orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que eles tenham uma vida quieta, uma vida sossegada em toda a piedade e honestidade. É desta maneira. Mas vamos falar um pouco sobre o direito de defesa, porque isso aconteceu. Então nós vamos falar um pouco isso já é o terceiro tópico deste primeiro assunto. Vejam bem, meus irmãos, o que a segurança jurídica da lei ocasiona. Mesmo com Amã enforcado, a insegurança dos judeus ainda estava presente, porque a lei não poderia ser revogada, e assim Assuero permitiu que Ester e Mardoqueu redigisse outro decreto, porque senão as pessoas atacariam os judeus e não seriam condenadas, não seriam culpadas disso. No terceiro mês de Sivan, Ester 8, de 8 a 13. No terceiro mês de Sivan, meus amados, ou para nós de 10 de maio a 9 de junho, mais precisamente, isso foi redigido no dia 23 de maio, ali foi escrito este novo decreto de Ester, estabelecido por Ester e Mardoqueu, está em Ester 8, 9, isso, ou seja, 8 meses antes do fatídico dia para os judeus. Meus irmãos, ali não permitia aos judeus, entendam muito bem isso, não permitia aos judeus uma matança desordenada, uma matança indiscriminada, gratuita, não. Era apenas um decreto para que eles se defendessem dos grupos hostis aos judeus. E isto, meus irmãos, trouxe muita alegria aos judeus e muito temor a todos os povos que tinham a intenção ali de atacar os judeus. O que, aliado a esse tempo de 8 meses que levaria para esta data fatídica, né? Muitos inimigos dos judeus passaram ali a refletir, e assim eles desistiram desta investida que eles programavam. Por quê? Porque eles sabiam que Amã já havia sido enforcado. Olha só a situação dessas pessoas que iam atacar os judeus. Amã já havia sido enforcado. E agora Mardoqueu, o judeu, era o primeiro ministro do rei, ele era o governante, era o segundo em poder dentro do Império Persa. E aliado a isso, também soube-se que a poderosa rainha Ester era judia. Olha, meus amados, as notícias chegando a esses possíveis ou futuros agressores do povo judeu, eles começaram com isso a mudar.
muitos deles, muitos inimigos, eles mudaram de posição, embora alguns tenham se mantido no propósito do extermínio dos judeus, mas muitos mudaram. O texto lá de Esther 8:17 informa que muitos inimigos se tornaram judeus. Isso fica muito claro no texto. Alguns eu até creio, ou seja, nós cremos que de uma forma sincera, pela intervenção divina, mas outros não temos dúvida que foi apenas por temer e apenas pela conveniência, apenas por temer o povo judeu, temer a rainha Esther, temer o poder de Mardoqueu e por uma conveniência própria. No dia da matança, meus irmãos, ao contrário do que se esperava, foram os judeus que se puseram contra aqueles que os odiavam. Os judeus já sabiam quem eram e já foram lá. Isso está em Esther 9, versículo 1 e 2. Inclusive, Esther pede neste momento, neste dia, que se elimine os filhos de Amã. Por quê? Porque ela tinha receio de uma vingança futura. E não só dos filhos de Amã, mas de qualquer pessoa ali que poderia se tornar agressiva. E aí foi feito dessa maneira. Os filhos de Amã foram exterminados também naquela data. E ajudados que o povo judeu foi pelos governantes e por todos os oficiais das províncias, morreram naquele dia 75 mil oponentes dos judeus. Está em Esther 9:16. Aí nós podemos falar assim que 75 mil, muita gente, não é verdade? Em Suzã, meus amados, foram 500, contando inclusive os filhos de Amã. E no outro dia, mais 300. Isso está lá em Esther 9:15. Parece um número alto, parece, eu concordo. Mas precisamos entender que se não fosse o edito de Assuero para os judeus se defenderem, este número seria bem maior, já que em todo o reino havia cerca de 1 milhão de judeus. Nós não podemos nos esquecer disso. E a matança era ordenada para todo o reino, para todo o império. Então vejam, meus irmãos, que o decreto permitia que os judeus se defendessem dos ataques dos seus inimigos. Permitia também, meus irmãos, que eles tomassem deles todos os seus despojos. Mas os judeus não fizeram isso. Eles não tomaram os despojos. Eles não agiram desta maneira. E aí nós chegamos aqui no nosso segundo assunto, que fala sobre a rainha Esther, escreve boas notícias para o seu povo. A comemoração dos judeus. É dessa forma, assim. Apesar de todas aquelas mortes, meus amados, nós precisamos entender que o povo judeu ele não poderia deixar de comemorar. Eles fizeram ali uma grande festa, um banquete muito farto que se tornou a festa do Purim, porque tratava-se ali do livramento de toda a sua raça, de todo o seu povo. Nós não podemos esquecer que o termo judeu se refere ao povo todo de Israel, ou seja, das 12 tribos. Elas seriam exterminadas, e isso não ocorreu. Então, com isso, Esther tornou o dia 14 do 12º mês um dia de grande festa. Este dia precisava ficar marcado, meus amados, assim como Mardoqueu registrou ali os fatos e foi ele que instituiu como uma data comemorativa. E assim surgiu a festa do Purim, que nós já comentamos, e hoje estamos falando um pouco mais sobre ela. Amã havia lançado sorte, ou seja, para decretar o dia 13 como o dia da matança dos judeus. E agora, o dia 14, seria estabelecido, 14 e 15, né, seria estabelecido por Mardoqueu como o dia do feriado nacional. Então eles comemoram dia 14 e 15, mas o feriado nacional é no dia 14. Como o dia comemorativo pelo livramento que Deus dera ao povo judeu. Isso está em Esther 9, de 20 a 28, meus irmãos. O que nós precisamos aqui deixar claro para todos vocês, aliás, para todos nós cristãos, isso deve ficar muito claro, é que a festa do Purim, ela não comemora a morte dos inimigos. Não comemora a morte dos inimigos. Ela comemora, sim, a misericórdia de Deus
com relação aos judeus. A morte dos inimigos foi uma consequência de uma defesa que eles tiveram, que eles puderam fazer. Ela comemora, sim, a festa do Purim, a vida, porque foi o dia em que Deus mudou a história deles. É esta a comemoração, meus amados. Todos nós que somos filhos de Deus, nós não podemos de maneira nenhuma comemorar a morte de ninguém, nem sequer dos nossos inimigos. Essa é uma ideia que não é bíblica de maneira nenhuma. Assim, introduzida essa festa, ela passa a entrar entre as 7 festas que os judeus comemoram. Então foi instituído assim a festa do Purim, lá em Esther. Também foi a do Hanukkah, mas não é o caso de falarmos dela hoje. Essa festa do Hanukkah ela foi introduzida no período intertestamentário. Mas quais são as festas? Para vocês ficarem sabendo e entenderem um pouco mais. Os judeus eles comemoram a festa da Páscoa, dos pães asmos, das primícias, do Pentecoste, das trombetas, da expiação, das cabanas, e aí nós temos a festa do Purim e a festa do Hanukkah também. Nós podemos, num período aí entre uma aula e outra, fazermos uma explanação sobre a festa do Hanukkah, o que seria. Mas voltando, vamos voltar para tentar ser o mais breve possível. A primeira carta ao povo determina a comemoração deste livramento judeu. Esther e Mardoqueu escreveram também uma segunda carta, não podemos esquecer disso. E é esta carta que estabelece e institui a festa do Purim, com esses 2 dias de duração, como eu já falei para vocês. E estipula também, estabelece que ela deveria ser observada por todos os povos. Por todos os povos. Então, os judeus iriam comemorar, mas ninguém poderia impedi-los de praticar e de fazer essas comemorações. Esse foi o decreto do rei, e através de Mardoqueu e de Esther. E assim ela entrou definitivamente para o calendário judaico e é comemorada até os dias de hoje, meus irmãos. Ela relembra o amor e a misericórdia de Deus e comemora também que quando Deus não permitiu Israel de ser destruída, ela não permitiu que Israel fosse destruída. Nós não podemos esquecer disso. Não podemos tentar trazer na nossa mente que comemoraram ali de maneira nenhuma a morte dos inimigos. Não, eles estavam ali comemorando, eles vão relembrar nessa festa o amor e a misericórdia de Deus, pelo livramento que Deus ofereceu a cada um deles com esse tratar de Deus nas entrelinhas, como nós temos dito para os irmãos, né? Quando Mardoqueu, quanto a Mardoqueu, vamos dizer desta maneira, quanto a Mardoqueu, isso, às vezes eu tenho que me achar, senão fica, né? Quanto a Mardoqueu, Assuero lhe deu ainda muito mais honras, meus irmãos. Após a morte dos inimigos dos judeus, isso está lá em Esther 9:4, fica claro para os irmãos, Esther 9:4, porque Mardoqueu ele foi grande na casa do rei e a sua fama acabou se espalhando por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu tornou-se maior e maior, ou seja, cada vez maior. Mardoqueu, meus amados, se tornou o segundo maior do reino de Assuero. A posição antigamente ela era ocupada por quem? Por Amã. Nós vemos isso lá em Esther 10:3. Mardoqueu foi um homem honrado e próspero e trabalhou para o bem de toda a nação. E a questão aqui, meus amados, será que nós percebemos e aprendemos quando é propósito de Deus em nossa vida? Será que nós aprendemos e percebemos essas coisas? Será que nós somos como Mardoqueu? Será que nós nos permitimos agir apenas de acordo com a vontade de Deus? Olha, 2 questões cruciais para a nossa vida. Precisamos, porque quando se trata de nossas ambições
pessoais, meus amados, o resultado nunca são bons. Nunca são bons. Então nós precisamos nos lembrar que tudo o que nós cristãos fizermos deve ser para a honra e glória de Deus. Isso está lá em 1 Coríntios 10, 31. Deus, meus amados, exalta os humilhados, nós sabemos disso, e Ele humilha aqueles que se colocam exaltados. Nós nunca podemos esquecer dessas coisas. A humildade é crucial. Lembre-se que a casa de Amã, que era um homem rico, ela foi tirada dele, foi entregue nas mãos de quem? Foi dada a Mardoqueu. É claro, meus queridos, que muitos irão dizer que tudo isso, toda essa história, todo esse relato que nós aprendemos nesse trimestre a respeito do livro de Esther, no estudo desses 10 capítulos, poderia ter sido evitado. E vamos falar, bastava ali para isso que Mardoqueu se prostrasse aos pés de Amã, diante de Amã. Mas não é dessa maneira, não é assim, não é como nós vemos hoje. Existe um contexto histórico para aquela época, e nem só isso, né? Nem só isso. Mardoqueu, ele sabia que essa prostração implicava ali em adorar aquele homem e se opor a Deus. Nós vimos quando nós falamos nessas aulas, inclusive, sobre o Sermão do Monte, além do fato, meus irmãos, de que muitos ali eram contra os judeus. Muitos eram contra os judeus, e que além de Amã, haviam muitos outros com o intuito e o desejo de destruir o povo judeu. Mas o que nós percebemos neste estudo é que Amã, ele usou esta insurgência toda apenas como um subterfúgio para pedir ao rei o massacre do povo judeu. E é muito claro também, meus queridos, que Esther e o seu primo Mardoqueu foram colocados por Deus no lugar certo, no momento certo, a fim de atuarem como libertadores do seu povo, que com certeza seriam alvo dos amalequitas, cuja ascendência, como nós já falamos, era de Agag, o pior inimigo do povo judeu. Lá no tempo de Saul, de Samuel, nós já falamos sobre isso também para os irmãos. Mas quando a notícia chega às cidades de que Mardoqueu ele teria sido exaltado pelo rei, todo mundo ficou com medo deste homem importante. E assim o livro de Esther termina com a menção da grandeza de Mardoqueu, os 3 versículos do capítulo 10. Isso é muito simples, não precisa nem explanar, a leitura está muito clara ali. São dedicados a esse fim glorioso de Mardoqueu e de todo este compêndio que nós estudamos, de toda essa história que nós estudamos. Meus irmãos, indo para a conclusão, eu não vou conseguir, eu ia falar algumas coisas, mas indo para a conclusão, para não se tornar uma aula muito longa, nós vamos falar sobre a mulher ser chamada por Deus para ser relevante no mundo, uma mulher notável. Né? Indo então para a conclusão desta nossa aula, nós vamos perceber que Esther, ela continua como rainha, ela vai continuar como rainha, e ela vai passar ali também a gozar de todo o amor do rei. Mardoqueu, ele é exaltado e se torna governador, o segundo em autoridade na Pérsia. E o povo judeu, meus irmãos, como já é de se esperar, ele é abençoado grandemente pelo Senhor. Portanto, quando você ouvir falar da guerra do Purim, você já sabe o significado. Você já sabe o que é. Não é para comemorar a morte de ninguém. Muito pelo contrário, é para comemorar a ação de Deus, o livramento e a vida. É para isso. Mas para concluir essas nossas aulas de hoje, é muito justo falar sobre esse tópico que ele é destinado aqui à mulher. Portanto, a mulher virtuosa, meus amados, ela é bem sucedida, sendo de fato ela mulher,
usando os atributos que Deus lhe deu. Porque hoje nós estamos vendo aí homens travestidos de mulher, se posicionando como mulher e querendo ser mais virtuosa do que as próprias mulheres. Então nós precisamos prestar muita atenção nisso. Não estou aqui brigando com um ou com o outro, estou aqui dando uma aula que nós precisamos entender que para nós cristãos, homem é homem, mulher é mulher. Amém? É desta forma. Então, meus amados, Deus dá muitos atributos para as mulheres. Aqueles que estavam em Esther, está em todas as mulheres também. Está em homens, mas está em todas as mulheres. Nós precisamos entender que existe uma equidade nesta relação. É inteligência, fidelidade, obediência, entre tantos outros adjetivos. Eu não vou me ater a isso porque são tantos adjetivos, né? Mas vejam que tudo isso foi crucial para Esther. Vejam que a cada pedido que o rei atendia, era como se ele falasse para ela novamente: você deseja mais alguma coisa? Você quer mais alguma coisa? Então vejam que ele se agrada dela, da sua inteligência, do seu comportamento, do seu modo, da sua delicadeza. É desta maneira. O que você quiser eu vou te dar, era o que ele falava para ela nas entrelinhas ali. E ela obteve tudo isso porque foi sábia, meus irmãos. Ela honrou o seu primo e foi submissa ao seu marido. E assim ela realizou grandes feitos em favor do seu povo. Muitos feitos em favor do seu povo. Se nós fizermos aqui um contraste entre Esther, Zeres, vamos para longe, vamos falar até sobre Jezebel. Nós vemos claramente que essas induziram seus maridos a fazerem o mal. A mulher pode optar por isso também, mas ela vai pagar o preço. É indiscutível que a mulher tem e exerce, meus irmãos, grande poder sobre o homem. E pode usá-lo tanto para o bem quanto para o mal. Nós não podemos nos esquecer disso. E devemos estar atentos a isso. Não estou falando de nós homens, eu estou falando de nós seres humanos, tanto o homem quanto a mulher. Não há distinção entre nós nesse sentido. Ali nós vemos que Esther levou o rei a fazer bem, e ela alcançou o favor do rei, não só para si, mas para todo o povo judeu. Que influência maravilhosa, meus amados. Hoje em dia nós vemos movimentos aí que incentivam mulheres a se libertarem de tudo, a se libertarem de todos, a viverem uma vida isolada. Sabe, na minha opinião, meus irmãos, são ideologias maléficas, ao meu entender. Esse é o meu entendimento, tá bom? Cada um pensa o que quiser, mas eu vejo hoje elas demonizando os homens. Existem homens inescrupulosos, homens aproveitadores, homens que não, na linguagem de hoje, não valem nada. Existem, mas isso não é não podemos generalizar isso. A grande maioria são pessoas respeitosas, pessoas boas. Nós vemos a quantidade de pessoas no mundo e a quantidade de acontecimentos. E esses acontecimentos contra as mulheres têm que ser punidos, sim. O maltrato tem que ser cobrado, tem que ser punido, tem que ser preso. Tem que buscar justiça mesmo. Mas nós temos que entender que não podemos generalizar. Muitos homens são bons. Muitos homens tratam bem, as mulheres respeitam muitos homens, e não só cristãos. Aqui eu quero deixar claro, às vezes nós vemos uma pessoa que não é cristão tratando a sua esposa, a sua família, melhor até do que muitos cristãos que se conhecem por aí. Vocês sabem disso. Então essas ideologias maléficas, elas vêm para acabar destruindo a relação homem e mulher. Elas contestam ali até os papéis que foram estabelecidos por Deus na criação. Mas certo é que Deus, ele fez o homem e a mulher, meus irmãos, entendam isso, para que eles se completem, para se completarem mutuamente. Se nós prestarmos atenção à palavra que a mulher é o socorro do homem lá em Gênesis, é a mesma palavra, meus amados, usado nos Salmos para dizer de onde me vem o socorro. Elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro.
né? O meu socorro vem do Senhor. Então essa palavra socorro, ela está tanto em Gênesis, na criação, como está também nos Salmos. Então, quando se fala de socorro, é de socorro divino. A mulher vem para nós como um socorro divino, como um apoio. Ela é, de fato, os nossos braços. Em muitos casos, as nossas pernas também. Nós precisamos aprender isso, aprender muito sobre isso, ainda estudar muito sobre isso. Nós precisamos nos complementar. E da mesma forma você tem que agir da mesma forma, amar a sua mulher e cuidar dela. E não é para guerrear entre si, não é para ter atrito. 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 11, no versículo de 10 a 12, tá? Que traz assim, que é por esta causa a mulher deve ter poder sobre a sua cabeça. Então ela tem que ter o homem ali junto com ela, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem e nem a mulher, tá? Um é sem o outro. Nem o homem é sem a mulher e nem a mulher é sem o homem no Senhor. Porque como a mulher é do homem, assim também o homem é da mulher. É isso que diz 1 Coríntios 11, 10 e 12. E isto tudo nos leva a refletir sobre a importância da mulher virtuosa. Ruth e Esther devem servir para todos nós de inspiração, para todos nós, inclusive os homens, assim como nós temos várias outras mulheres também que podem servir de exemplo para todos nós em relatos bíblicos, em relatos históricos, e nós podemos sim nos espelhar nelas. Amém? Que Deus abençoe vocês. Encerramos aqui a nossa aula. Que vocês possam estar conosco a semana que vem. Vai ser uma semana maravilhosa. Eu vou trazer para vocês um breve relato do que nós viveremos a partir desta semana que vem, no próximo trimestre. Que Deus abençoe a todos. Uma semana maravilhosa para vocês.